A única constante é a mudança. Esta é a frase que dá início à 19ª lição para o século XXI, indicada por Harari. Nesse capítulo, Harari ele traça algumas de suas considerações em torno da educação, de forma geral. E ele destaca que, embora não se saiba quais vão ser as especificidades que vão caracterizar todas essas mudanças, a mudança em si é uma certeza. E dentre os vários elementos que ele aborda nesse capítulo, o que eu acredito que seja relevante destacarmos nesse momento é a questão do acesso à informação, em que ele ressalta que nós estamos a um clique de distância dos acontecimentos mais relevantes, que nós estamos a um clique de distância das informações sobre os mais variados temas. E dentro desse contexto, o autor ele repisa que uma competência, uma capacidade que as pessoas precisarão desenvolver cada vez mais é a capacidade de dar sentido a essas informações. É a capacidade de saber o que é relevante e o que não é relevante. É a capacidade de conjugar, de agregar, de combinar todos esses fragmentos de informações. Gente, e mais especificamente quanto ao mercado das profissões jurídicas no Brasil, eu sugiro a leitura do artigo As Habilidades dos Juristas do Futuro, de autoria do professor Henrique Costa. Esse foi um dos principais textos e autores que me impulsionou a pesquisar hoje no doutorado sobre educação jurídica e tecnologia. No artigo, o professor traça uma exposição acerca das competências dos profissionais que hoje estão no mercado jurídico e dos profissionais que ainda vão ingressar no mercado jurídico. E ele destaca que é um desafio, que é difícil nós compreendermos quais vão ser exatamente as competências esperadas desses profissionais no futuro. Mas um ponto em comum com Harari é de que ele traça o seguinte ponto: o conhecimento decorado e refletido passará a ter menos valor do que já tem hoje, pois os sistemas de recuperação de informação tendem a ser aprimorados. E esse é um dos pontos destacado pelo professor Henrique Costa, a fim de delinear uma capacidade que será demandada cada vez mais do profissional do futuro. Pessoal, e por que, ao falarmos em educação jurídica, precisamos olhar para o futuro? Para entendermos, eu trago este relatório, que é o relatório do projeto Tuning América Latina, que foi um grande projeto envolvendo representantes de várias universidades e faculdades de países da América Latina, a fim de discutir, refletir, trazer perspectivas em torno da educação superior. Na área do direito, a professora Lucia Félix foi a coordenadora. E esse é o relatório que compila as principais discussões ocorridas no âmbito desse projeto. O capítulo 6º deste relatório traz considerações sobre os cenários futuros para as profissões jurídicas e destaca que é importantíssima essa análise preditiva, embora ainda que passível de erro, para que os processos formativos, os processos educacionais venham, na medida do possível, se adequar às expectativas futuras. Por quê? Porque de nada adianta vocês se sujeitarem a processos formativos que não venham atender às expectativas do mercado daqui 3, 4, 5 anos. Esse relatório também destaca que uma das capacidades importantes desses profissionais será a capacidade de selecionar e processar a informação correta em um contexto superdimensionado de dados com relevância jurídica. E o que se espera é que vocês venham a desenvolver essa capacidade de recepcionar informações e de dar sentido a elas. Então, gente, foi com base nisso e levando em consideração as mensagens que vocês me enviaram que eu elaborei nosso plano de ensino da disciplina PAD 2, Princípios Constitucionais do Processo Civil. Vamos lá! Galera, então o objetivo do curso é aliar o conhecimento teórico em torno dos princípios constitucionais do processo civil com o desenvolvimento de competências. E como é que isso se dará? Isso se dará a partir de 3 atividades
que ocorrerão ao longo do semestre. Antes de falarmos propriamente das atividades a serem realizadas ao longo do semestre, vale a pena a gente passar rapidamente aqui no conteúdo programático. O conteúdo programático da disciplina foi distribuído em 10 módulos. Cada módulo terá uma duração aproximada de 10 dias. Alguns módulos têm 11 ou 12 dias, levando em consideração a existência de feriados. Perfeito? Então, assim, serão 10 módulos. O primeiro módulo vai ser um módulo destinado a uma introdução ao tema, em que nós estudaremos sobre a aplicação dos princípios, sobre o que é um princípio e a diferença desse princípio frente a uma regra ou a um postulado. Então, são questões mais gerais da disciplina. E os módulos subsequentes serão destinados a analisar individualmente cada um dos princípios. E, por fim, o 10º módulo destinado a uma retrospectiva do que vimos. Enfim, vai ser um módulo mais de fechamento da disciplina. E a gente vai entender melhor como vai ser mais à frente, beleza? E agora, com relação à avaliação. Teremos 3 formas de avaliação. A leitura de textos, como vai funcionar? Em cada módulo vão ser sugeridos textos. E aí vocês poderão escolher um texto da preferência de vocês para elaborar um relatório de leitura. E como vai ser esse relatório de leitura? Bom, eu tenho aqui o modelo do relatório de leitura, que vai ser esse. Olha só, é um formulário de leitura em que vocês indicarão o nome de vocês, matrícula, semestre e um módulo, o nome do artigo e o autor do artigo. E após a leitura, vocês vão ter que realizar 3 atividades. Primeiro, descrever com as suas palavras o objetivo e as principais discussões enfrentadas no artigo escolhido, sintetizar a conclusão do autor com relação ao tema dele, uma conclusão brevíssima, de 3 a 5 linhas, perfeito? E o terceiro ponto é elaborar 2 perguntas que vocês consideram difíceis e que podem ser respondidas a partir da leitura atenta ao artigo que vocês escolheram. Então, essa vai ser a atividade relacionada à leitura. E quantos formulários vocês vão precisar responder ao longo do semestre? Aqui consta. Olha, vocês precisam responder 5 formulários. Cada relatório valerá 0,7 pontos. E vocês podem escolher em qual módulo vocês vão realizar esse envio. Tá aqui, o relatório de leitura somente poderá ser enviado nos módulos 1 a 9. Ok, agora com relação ao segundo ponto. Bom, a ideia é de que a cada módulo eu venha a postar um vídeo muito breve, um vídeo destinado somente a traçar alguns aspectos introdutórios da disciplina, a trazer alguns questionamentos e reflexões sobre o tema e também no curso desse vídeo eu irei dirigir-lhes de 1 a 3 perguntas. Então, assim, é importante que vocês assistam a esses vídeos e que vocês consigam identificar as perguntas que eu elaborar ao longo desse vídeo. Para atingir a pontuação máxima nesse quesito, será necessário responder as perguntas de todos os 10 módulos, tá? Como vai funcionar? Aqui, nome, matrícula, semestre, módulo e informar primeiro, por exemplo, qual é a pergunta, né? Em seguida, vocês coloquem a resposta, perfeito? É importante que vocês respondam ao menos em 7 dos módulos previstos. Por quê? Por forma da gente aferir a presença de vocês, a participação de vocês no curso da disciplina, será a resposta a essas perguntas. Então, assim, reprovará por falta o aluno que não apresentar as respostas ao menos em 7 módulos. A terceira forma de avaliação envolve uma atividade de pesquisa. É uma atividade muito simples. Olha só, consistirá na realização de pesquisas em base de acórdãos do TJDFT, do TRF, do STJ ou do STF. E espera-se que sejam localizadas decisões que discutam a aplicação de princípios constitucionais do processo civil. Após a realização da pesquisa, o aluno ou aluna consolidará as informações de acordo com o formulário de pesquisa, informar qual foi o recurso julgado naquela decisão, naquele acórdão que vocês extraíram, relatar de forma breve quais foram os aspectos fáticos
e ou as questões de direito discutidos no acórdão, a fim de indicar o objeto do recurso julgado pelo tribunal, a questão controvertida. Terceiro ponto, informar se o julgamento foi unânime ou não. O quarto, indicar qual foi o órgão julgador, se foi a primeira turma do TJ, se foi o órgão especial do tribunal. Em seguida, indicar quais são os nomes dos ministros ou desembargadores que participaram do julgamento colegiado. O quinto ponto, de que forma o princípio foi considerado para fins de julgamento da matéria. Por fim, copiar e colar a ementa do acórdão. E olha só, como vai ser a pontuação nesse quesito? Cada formulário entregue valerá no máximo 0,5 pontos. Para o atingimento da nota máxima nesse quesito, será necessário a submissão de 4 formulários de pesquisas. Então, vocês só precisam fazer 4 formulários ao longo do semestre. O aluno poderá optar por submeter mais de 4 formulários. Ah, que bom! Então, assim, nessa hipótese, caso vocês venham a formular mais de 4 formulários, ou seja, fazer mais do que o mínimo necessário, será conferida uma pontuação extra de 0,4 pontos por cada formulário excedente, pontuação extra que será computada na nota final. Então, assim, isso é muito interessante porque pode ser que, eventualmente, vocês não tenham tido condições de responder algum módulo específico. Então, é uma forma de vocês compensarem alguma atividade que vocês deixaram de fazer ao longo do semestre. E o relatório de pesquisa somente poderá ser enviado nos módulos 2 a 9, perfeito? O ponto que eu destaco é que em nenhuma hipótese haverá arredondamento da nota. Por quê? Porque vocês terão a opção de elaborar relatórios de pesquisas adicionais a fim de elevar a sua nota e, com isso, atingir uma menção superior. Perfeito? Observações gerais. Observação 1. As atividades somente poderão ser enviadas no curso do módulo vigente, tá? Após o prazo, o link no Moodle vai ser desabilitado, tá? A gente ainda não sabe se vai ser pelo Moodle, mas a ideia é que seja. Vai ser desabilitado para recepção de arquivos. Observação geral 2. Todas as atividades que forem postadas por vocês, enviadas a mim, vão ser corrigidas, tá? E, eventualmente, sugerir modificações nas respostas, correções. E aí vocês terão um prazo de 10 dias corridos, tá, para fazer esses ajustes. E caso vocês venham fazer os ajustes de forma satisfatória, eu vou atribuir a nota integral correspondente a essa atividade. Caso não cumpra as sugestões, não tem problema também, mas vocês receberão somente a pontuação proporcional ao acerto da sua resposta. Uma observação geral 3. Os formulários respondidos pelo discente serão disponibilizados no Moodle para consulta geral após correção. Ou seja, a ideia é que vocês possam acessar as respostas dos seus colegas. Pessoal, e a última e importante observação que eu tenho é com relação ao plágio. Bom, esta é uma obra que foi publicada pela professora Débora Diniz em coautoria com a professora Ana Terra, e elas trazem aqui a noção do que é o plágio, quais são as espécies de plágio, algumas considerações do CNPq. Ao final, a gente tem aqui uma escrita em formato de perguntas e respostas, que eu acho que essa obra é muito importante. Basicamente, plágio é você assumir a autoria de um texto que não é seu, de uma ideia que não é sua. Então, é fundamental que vocês, na elaboração das atividades ao longo do semestre, venham sempre indicar qual é a fonte que vocês consultaram, o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta do que vocês estão escrevendo. E é importante ressaltar que venhamos dar os devidos créditos àquele que realmente é autor da obra, perfeito? Então, essas são as minhas considerações. Eu espero que vocês tenham gostado da ementa da disciplina. Eu busquei, na medida do possível, associar os interesses de vocês aos meus interesses. Eu acredito que vai ser um semestre muito produtivo, eu tô com muitas boas expectativas. E é isso, gente. Qualquer coisa, podem entrar em contato, eu fico à disposição, pode mandar um WhatsApp, assim que eu ver a mensagem eu respondo. É isso, gente, vamos nos falando. Tchau, tchau!